Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz, muita paz. Estou aqui com meu menininho aqui para a gente começar a aula de hoje, né? Então, na aula de hoje nós vamos questionar os terraplanistas, tá? Nós vamos colocar, né? Porque eu apresentei as duas teses para vocês, né? Eu tenho uma, uma colocação muito séria aqui, que é o seguinte, né? Nós temos que questionar todo tipo de conhecimento, mas nós não podemos impor o conhecimento às outras pessoas. Você quer continuar acreditando? Tudo bem. Você quer continuar acreditando em Satanás e demônio? Pode continuar. Você quer acreditar em disco voador? Acredite. Né? Acredite se quiser. Né? Uma hora. Você quer acreditar em fantasma? Né? Tem fantasma, uma hora aparece para você. Então, na verdade, nós temos várias maneiras de buscar o conhecimento, né? Então, o que vem a ser o método científico? Isso é muito importante vocês entenderem o que é o método científico, desenvolvido lá atrás por pensadores como René Descartes, né? E muitos outros filósofos, né? O método científico, ele vem da seguinte premissa. Deixa eu explicar para vocês o que é. Por que quando você coloca, né, as teorias da Terra plana em cima de um método científico, ele não passa? Não passa pelo crivo do método científico. Tá? Entendeu? O método científico, você primeiro, você cria uma, número um, você cria uma hipótese. Né? No caso, a hipótese aqui é a Terra é plana. Essa é a sua hipótese. Agora, o método científico ele vai exigir o quê? Como que você vai concluir que a sua hipótese é verdadeira ou falsa? Né? Então, você precisa, né, para comprovar, você tem que ter você tem que fazer medidas, né, e experimentos repetitivos, isso é muito importante. E todos eles, e não um, você vai ter que fazer centenas e até milhares de medidas repetitivas para que nessa amostragem a sua hipótese seja então confirmada. Tá? Primeiro você tem uma hipótese, que a Terra é plana. Você vai ter a medida de experimentos. Aí você tem que me dizer qual método você usará para comprovar a sua hipótese. Né? Como é que você vai comprovar essa hipótese sua? Né? Só falar, a ciência não aceita. Você está me entendendo? Por exemplo, você fala, eu acredito em disco voador. A ciência fala, me prove que ele existe. Ah, mas eu tenho uma foto aqui. Uma só? Uma só não vale. Se você trouxer 100, e depois outra, a foto pode ser falsificada. Então eu não posso acreditar em algo que pode ser falsificado, a não ser que esteja dentro de um controle, de um experimento controlado. Então o experimento precisa estar sob controle. Precisa estar sob controle. Por exemplo, eu vou explicar uma coisa muito interessante. Nos idos da minha faculdade, eu estava no 3º para o 4º ano de física, na Unicamp, e o César Lattes, ele nunca gostou do Albert Einstein. Ok? Nunca. E ele montou um experimento no porão do laboratório nosso lá, dele, e ele começou a fazer medidas. E a gente ajudava na medida. Eu era aluno, assim, voluntário, a gente ia lá com o grupinho e ajudava ele a fazer as medidas. Aí ele chegou à conclusão, depois de uma série de medidas, que Einstein estava errado. E toda a teoria da relatividade ia desabar. E ele, então, através desse experimento, iria comprovar que Albert Einstein está errado. Então, veja bem,
Existe toda uma experiência lá atrás que comprovava que Einstein estava certo. Ok? Tá? Perfeito? Toda a teoria da relatividade estava baseada num princípio: a constância da velocidade da luz e a não composição da velocidade da luz com a fonte. Ok? Então esse é um princípio da relatividade. Um dos. Então a luz, né, ela não se compõe com a velocidade da fonte. E em nenhuma direção. Ela é a mesma em todas as direções. O César Lato falou, eu vou mostrar que essa tese está errada. Então, a hipótese, a composição de velocidade, onde está totalmente baseada a teoria da relatividade, está errada. Então eu vou provar através de medidas e experimentos repetitivos, vou repetir milhares de vezes, para chegar à conclusão de que a luz se compõe com a velocidade da fonte. Ok? No caso, a gente emitiu um laser a favor da velocidade de translação da Terra em relação ao Sol e outro oposto, ou 90 graus. Certo? E aí a gente fazia a medida das franjas de interferência para provar que numa determinada direção a velocidade da luz era diferente de outra direção. Então ela se compunha com a velocidade da Terra. Então derrubava toda a experiência de Maxwell e Morley, na qual toda a teoria da relatividade é baseada, então se derrubava o Einstein. E era muito engraçado que isso caiu na mídia, mas deu um rebubu na parafuseta. Eu lembro que a revista, não sei se era Isto É, ou revista da época, que revista que era, né? Eles publicaram uma foto, sabe aquela foto do Einstein com a língua de fora? Eles fizeram uma montagem com o César Lattes pegando na garganta do Einstein, assim, enforcando o Einstein, entendeu? E o Einstein, a língua de fora. Foi muito bem feita a foto, a montagem. Ou seja, o César Lattes destruindo a teoria. Tá? Muito bem. Isso deu um rebubu na parafuseta. Laboratórios internacionais começaram a repetir a experiência. Na Alemanha, nossa, o cara montou um experimento que está provando que o Einstein está errado. Isso aí deu um... E os caras lá não conseguiam reproduzir os dados que ele reproduzia aqui. Então, veja bem, não é só um laboratório. Eu fiz a medida. Olha o que o método científico fala. Bom, você aí está dando esses detalhes. Agora eu vou montar esse mesmo experimento aqui no meu laboratório, quero ver se eu vou medir a mesma coisa que você. E os caras não mediam a mesma coisa que o César Lattes. Alright? Mas por que você está dando esse negócio aí? Por que está dando esse desvio, essa medida aqui que está provando? Aí veio uma equipe da Alemanha, veio uma equipe internacional, junto quando nós ficamos no laboratório, e olha aqui onde está o erro da medida, onde que nós erramos, e os alemães, né, passaram mais de 15 dias, nós não achávamos o erro. Ninguém achava o erro. Até que um belo dia, nós resolvemos, presta atenção, fazer medidas às 2 e 3 horas da manhã, da madrugada, quando toda a universidade não tinha ninguém, todo mundo tinha ido embora. Aí não dava. Não, presta atenção. Não dava. Só durante o dia, quando a gente fazia as medidas, dava aquela franja de interferência, que provava que o Einstein estava errado. Mas às 2, 3 horas da manhã, não dava. Aí, calaio. Para vocês entenderem o que é o método científico. O método científico é um negócio assim complicado. Sabe qual a conclusão que a gente chegou? Presta bem atenção. Durante o dia, começava muita movimentação na universidade, muito carro, ônibus andando, certo? E coisa a 200, 300 metros de distância. Aquela pequena vibração que os ônibus faziam, os carros, as pessoas andando na universidade, tudo, criava uma vibração que interferiu na nossa medida, e com todo o amortecedor que a gente tinha na base do laser para fazer as medidas. Tá bom? Você quer mais? Então não é simplesmente você tirar uma medida e achar que você
descobriu a pólvora. O fenômeno, ele tem que ser reproduzido novamente em vários lugares. Se ele for reproduzido em vários lugares, aí a sua teoria vai ser comprovada. Não é só um laboratório. Entendeu? Você levanta uma hipótese, você levanta uma tese. Sacou? E aí nós temos que montar um experimento para ver se é verdade ou não. Então não adianta o cara falar que a Terra é plana. A Terra é plana, tudo bem, essa é a hipótese. Como que você vai provar? Que métodos você vai usar? Que medidas você vai tomar para provar para todos nós que a Terra é plana e que ela não é circular? Você vai, o Aristóteles fez aquela hipótese. Ó, a hipótese minha, que assim, sim, eu fiz a medida, eu tirei, deu os dados, a Terra é curva, tem esse raio. Aí vem o outro, ele vai... Mas eu não confio nessa história que o Sol está aqui perto, está tão longe. O Sol está perto. Aí já quebrava a mas ele tem que provar que o Sol está perto. Não é só falar que o Sol está perto. Você tirou a medida? Como é que você provou que o Sol está perto? Então, quando você usa um artifício, o método científico exige que você prove a sua hipótese. Então, veja bem, a questão é, o que ele questionou no Aristóteles? Que o Sol, os raios do Sol não eram paralelos ao chegar à Terra, porque esse Sol não estava tão distante, ele estava perto. Bom, isso é uma hipótese. Isso não é uma verdade. Isso é uma hipótese a ser comprovada através de experimentos, através de medidas, se a sua hipótese ela é verdadeira. Pode se chamar de tese. Essa aqui é uma hipótese ou uma tese. Né? Por isso que chama hipotese. Certo? Por que é uma hipotese? Não. É uma tese que ainda não é comprovada. É uma hipótese. Né? Então, vamos entrar no mérito da questão em si. Vamos tentar agora assim. Então, a ciência, todos os grandes cientistas, né? Todos os grandes cientistas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente derruba a Terra plana. Certo? Por quê? Pelas condições, a Terra é o centro de tudo. O heliocentrismo, né, era o absurdo na história. E a igreja sempre acreditou que a Terra é o centro de tudo. Então, na época de Galileu, como é que os caras começaram a demonstrar que a igreja está revagada? Vamos supor, eu crio uma hipótese. Então, como é que eu demonstro que essa hipótese está correta? Então, veja bem, que a Terra, tudo gira em torno da Terra. Certo? Ou gira, né, no céu. Né? Então, uma das hipóteses é a seguinte. Primeira hipótese, ou seja, a primeira tese. Né? Quando Galileu apontou a sua luneta para Júpiter, aconteceu um problema. Presta atenção. Qualquer binóculo pequeno, qualquer telescopinho pequeno que você fizer esse experimento, que vai quebrar a Terra plana também, um dos fatores, um dos argumentos dos terraplanistas, então você tem Júpiter. Redondo, esférico, bonito, tá? Muito bem. Presta atenção. Aí você vai ter a seguinte situação. Você vai ter 1, 2, 3, 4 pontos. Brilhantes ao lado de Júpiter. Bem brilhante. Tá? Muito bem. Este planeta, ele é muito visível, uma mancha aqui embaixo. E umas listas laranja. Essa mancha é muito clara. Aquela gigante lá. 4 vezes o tamanho da Terra, quase. Aí, se você começar a observar Júpiter, hoje, amanhã, tal, você vai ver que essa mancha desaparece. Não, tem rotação. Esse objeto está rodando. Em torno de 10 horas, ele faz uma rotação em torno dele mesmo. Parece que é 9 horas a rotação de Júpiter. Aqui demora 24 horas. Júpiter faz uma rotação em 9 horas. Então esse astro está girando ao redor de si mesmo. E não, né? Agora, esses objetos descobertos, quando você começa a observar, ora, um some, fica 3. De repente, outro some, fica 2. De repente, eles vêm tudo de um lado só.
De repente, os três, tem três do outro lado e um aqui. Então o que Galileu percebeu? Pela primeira vez ele descobriu objetos que ele chegou à conclusão, fazendo medidas durante muito tempo, observando, ele observava que esses 4 objetos, eles na verdade circulavam ao redor de Júpiter. Na verdade eram 4 luas de Júpiter. Ou seja, pela primeira vez na história da igreja, ele provou que tinha objetos que não giravam ao redor da Terra. Giravam ao redor de Júpiter, não da Terra. Isso na época da Inquisição. Quando Galileu, presta bem atenção, né, ele supôs, para dizer que existe o dia e a noite, e que o Sol passa muito rápido, e os objetos passam muito rápido, nasce no leste e se põe no oeste, que não é esses objetos que se deslocam, simplesmente a Terra que gira ao redor de si mesmo, do seu eixo. Quando ele defendeu essa tese publicamente, ele foi chamado pelo Tribunal da Inquisição para desdizer o que ele tinha dito. Ou seja, tudo tem que girar em torno da Terra. Se ele afirmasse o contrário, ele seria condenado como um herege e queimado na fogueira como Giordano Bruno. Então ele teve que subir lá no palco, fazer assim, esconder a mão assim, ó, e jurar que a Terra não girava. Tem isso, o famoso julgamento de Galileu, né? Entendeu? Porque isso era uma heresia, admitir que aquilo que Deus criou não é o centro de tudo. Então, tudo tinha que girar em torno da Terra, o heliocentrismo. Mas o Galileu acabou descobrindo, sabe o que ele fez então quando ele descobriu isso? Isso foi depois, ele já sabia, pô, eu estou fodido se eu falar que isso aqui não gira em torno da Terra. Então, existia na Itália, naquela época, um rei, o rei chamava Jovino, o rei italiano lá, tá? E ele era, a esposa dele, a princesa, gostava muito do Galileu e tal, né? Ele fazia um mapa astrológico para ela, sabe? Previa o futuro, aquelas coisas todas que ele fazia, tudo para a família. Aí o que ele fez? Ele foi lá, antes de publicar, ele chegou para o rei e falou: ó, rei, eu consegui descobrir 4 astros novos no céu. E em sua homenagem coloquei o seu nome nos astros. Ele chamou de astros jovianos, em homenagem a Jovino. Oh, o rei ficou maravilhado, contente. Agora tem o meu nome no céu, nas estrelas, tá, né? Descoberta nova. Aí o Galileu publica. A igreja não podia confrontar o rei, entendeu? Ele deu uma saída para a esquerda lá. Falou, os caras vão... Você está me entendendo? Então, uma das questões que você descentraliza a Terra. As coisas não giram mais em torno da Terra. Outra coisa interessante é quando ele apontou o seu telescópio para Saturno. Então, pela primeira vez ele percebeu os famosos anéis de Saturno. E esses anéis, eles circulavam o planeta, não a Terra. Então, começou a quebrar o que nós chamamos de geocentrismo, que todos esses objetos estão numa cúpula, tal, né? Agora, todas as vezes que você vai observar o planeta, esse planeta, qualquer um desses vai dar aquela zebra. Eles fazem movimentos retrógrados no céu. Como que você explica um planeta fazer um movimento retrógrado no céu? Pelo seu método lá, terraplanista, que está tudo fixo lá, e eu tenho um planeta que fica andando. Porque literalmente ele vai andar no céu assim, ó. Marte, todos os planetas, ele anda assim no céu, ó. Ele anda fazendo laçada. Como que você vai explicar por que ele anda em laçada? Os terraplanistas não conseguem explicar. Você quer ver outro detalhe interessante? Se você pegar uma máquina fotográfica, pegar o Sol descendo no horizonte,
Quando ele começa a descer no horizonte, você vai ver as estrelas de fundo. Ou ele fica meio escuro o céu. Tá? Ok? Você vai ter que pegar a máquina fotográfica, colocar na mesma posição num tripé e marcar o teu relógio. Todo dia, exatamente no mesmo horário, você vai tirar uma foto do sol. Ok? E você faz isso por 365 dias. Alright? Então você vai fazer o seguinte, ó, tá lá o seu horizonte, tá lá as árvores, né, as montanhas. Você virou, você pega sempre o sol mais ou menos aqui assim. Você pega o seu ângulo, né? Então você vai perceber que cada foto, depois que você vai montar ela, a sua foto vai dar isso aqui, ó, presta atenção, ó. Entendeu ou não? Mas como é que você me explica isso? Se a Terra fosse plana todos os dias, no mesmo horário que você fotografasse o Sol, ele tinha que estar no mesmo lugar. Ele não podia movimentar no céu assim em 8 ainda. Num símbolo de infinito. E é engraçado que ele fecha exatamente esse ciclo. Vamos fazer uma outra brincadeira que a gente começa a quebrar essa coisa de que a Terra é plana. Vamos pegar o Sol nascendo no horizonte, então. Ou se pondo, tanto faz. Então você pega o seu horizonte e você vai fazer um desenho desse horizonte. Tirando uma foto. Você pode tirar a hora que o Sol se põe. Ou está nascendo, você tira uma foto. Ok? Então, vamos supor, aqui tem uma cadeia montanhosa, né? O seu horizonte. Está tudo assim. Aí você está de longe olhando. Você bota o seu tripé. Então, você vai observar uma coisa muito interessante. Que o Sol nasce hoje aqui. Cada dia que você vai tirando, ele não nasce no mesmo lugar. Ele vai fazendo isso aqui. Ele vai, a cada hora ele nasce num lugar. Né? E ele vai até um ponto máximo. Depois ele começa a voltar. Ele vai até um ponto máximo, depois ele começa a voltar. Então o Sol, ele não nasce no mesmo lugar. Ele fica oscilando entre esses dois pontos aqui. E quando você faz isso aqui, você vai ver que ele vai e volta em 365 dias. Se a Terra fosse plana, do jeito que eles desenham, o Sol teria que nascer sempre no mesmo lugar. E se pôr no mesmo lugar. Sempre.